Nós sabemos que todos nós temos uma missão nesse mundo. E descobrir qual é a missão é uma tarefa muito difícil de compreender. Porque nós podemos ver muitas pessoas aí no mundo perdidas, sem Cristo, sem salvação, sem um alvo na vida. Então nós sabemos que cada pessoa que existe nesse mundo tem um chamado e tem uma missão. E quando você descobre a sua missão, você faz com muita dedicação. E nós podemos perceber na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi 100% homem e foi 100% Deus. Amém? E ele veio para cumprir uma missão. E a missão que ele veio cumprir foi instituir nesse mundo a dispensação da graça, a nova aliança em Cristo. Quando se fala em nova aliança, nós podemos pensar, quando você pensa em algo que já tem 100 anos, você pode dizer que já é velho, né? Ou antigo. Mas essa nova aliança de Cristo tem quase 2000 anos e é nova ainda. Não vai existir uma outra nova aliança. É única. Dispensação da graça. Preste atenção nessa palavra, dispensação e graça. Mas por que foi necessário que Cristo viesse? Lá em Gálatas capítulo 4, nós podemos ver, se puder passar lá para nós, fazendo favor, irmãos. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 5, nós podemos ver que qual foi o propósito de Cristo vir ao mundo. Diz lá em Gálatas, ele veio para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E a pergunta que eu faço nessa noite, você já é um filho ou uma filha de Deus? Você já foi adotado por Deus? Filho de adoção é o filho do coração. Não fomos nós que escolhemos a Deus, mas Ele é que nos escolheu. Então, Cristo veio dentro dessa dispensação para, conforme diz o versículo, para resgatar os que estavam sob a lei. Antes de Cristo, nós tínhamos a dispensação da lei. Lá em João capítulo 1, versículo 17, nós podemos ler, se puderem passar para mim, fazendo favor. João 1, 17, nós lemos que porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E a graça, por intermédio de quem? Está ali no texto, né? Então, a graça veio por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela graça nós somos salvos. E até que Ele venha novamente, o desejo de Deus é que todos nós reconheçamos e sejamos alcançados por essa graça. A dispensação da graça é a nova aliança de Deus com todo ser humano. E o desejo dele é que nós estejamos em Cristo para estar na eternidade Ele, para todo sempre. Então essa nova aliança, conforme eu falei, ela tem quase 2000 anos e continua sendo nova. Não vai existir uma nova aliança. Então, através dos tempos, irmãos, Deus tem usado pessoas para realizar os seus planos na humanidade. Assim como Deus usou Moisés, depois veio Josué, aí veio os profetas, e assim foi até chegar em Jesus Cristo. E depois de Cristo, Deus usou de forma específica para que nós pudéssemos ser alcançados por essa graça. E lá em Gálatas capítulo 3, Gálatas 3, não está funcionando. Agora foi. Ver comigo na sua Bíblia ou na projeção. Gálatas 3, 1 e 2 diz, por esta causa eu, o apóstolo Paulo falando, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Colossenses 1, 25, vai dizer que Paulo ele se tornou ministro dessa dispensação. Então, a palavra dispensação aparece na Bíblia, sim. Nós somos dispensacionalistas. Cremos que Deus fez as dispensações para nós podermos estar dentro dessas dispensações. Então, se pensarmos aqui nessas 3 palavrinhas que aparecem nesse texto, eu até marquei em vermelho, gentios, dispensação e graça. Você sabe o que significa essas 3 palavras? Você sabe o que significa gentil? Alguém não sabe? Levante a mão. Quem não sabe o que significa gentil, levante a mão.
Todos sabem, né? Tem uma ali que não sabe. Então, gentio é o povo não judeu. Todo aquele povo que não faz parte do judaísmo, os israelitas, são chamados de gentios. O povo que não recebeu a promessa de Deus. Então, nós somos considerados como gentios. E Paulo, conforme diz o texto aqui, ele é prisioneiro do Senhor, ele por amor de vós, gentios, se é que tem ouvido a respeito da dispensação. Aí vem a segunda palavra, dispensação. O que é a dispensação? Eu preparei aqui para vocês um gráfico falando sobre as dispensações bíblicas. E dentro dessa dispensação bíblica, esse gráfico eu já havia preparado já faz um bom tempo, em 2016. Eu dei um estudo bem detalhado acerca dessas dispensações. Existe ali as dispensações bíblicas, existe, na verdade, uma linha de tempo que é traçada por Deus. Essa linha é traçada por Deus para que possamos cumprir os propósitos dele nesse mundo. E dentro dessa linha do tempo, nós temos ali duas palavras. Temos ali as dispensações bíblicas e temos a eternidade passada e a eternidade futura. Será que tem eternidade passada e futura? Olha comigo na sua Bíblia, lá em Salmo 90, versículo 1. Salmo 90, versículo 1, nós lemos lá 1 e 2. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio e geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Então nós podemos ver que existe uma eternidade passada e uma eternidade futura. Se vocês perderem a sequência aqui, tá? Mas ali a dispensação da promessa que veio através de Abraão, a aliança abrâmica, depois vem a dispensação da lei, tá? A dispensação da lei, que é a aliança mosaica, a dispensação da igreja, que é a dispensação da graça, que estamos vivendo hoje, amém? A graça da igreja vem os 7 anos da grande tribulação, nós vamos ter ali o reino milenar, que é a última terra, 1000 anos, conforme a Bíblia escreve. E dentro de cada uma dessas dispensações que nós temos ali relacionada, Deus colocou para o ser humano uma responsabilidade, e dentro dessa responsabilidade Ele colocou ali o que aconteceu de fato, o fracasso, e depois do fracasso veio um julgamento. Então existe ali 3 palavras. Responsabilidade, infelizmente houve um fracasso, e dentro desse fracasso houve um julgamento de Deus. Então, pensando nesse gráfico, nós começamos ali com a primeira dispensação. A dispensação primeira da inocência, nós podemos perceber, eu não vou ler todos os textos, mas lá qual era a responsabilidade? Era o TD, é sem tempo definido. Não temos um tempo definido que foi essa dispensação da inocência. Não sabemos quantos anos durou esse período de Deus ali no Éden. A dispensação da inocência sem tempo definido, mas tinha uma responsabilidade que era de obedecer a Deus. Gênesis 2, 15, 17, Deus deu lá uma ordem para o homem cuidar do jardim. Mas aí veio o fracasso, que foi a desobediência. Gênesis 3, de 1 a 6, o homem desobedeceu. E com isso veio a maldição, veio o julgamento, que é a morte. Gênesis capítulo 3, 7 a 19. Então nós podemos perceber que ali, em Adão, houve o fracasso, desde o Éden. E por um só homem entrou o pecado no mundo e, consequentemente, entrou a morte. Por isso todos pecaram. Dentro da segunda dispensação, que é a dispensação da consciência, nós também podemos perceber ali uma responsabilidade. Foi ali, enquanto a primeira dispensação não teve uma duração muito certa, a segunda dispensação de Adão ao dilúvio teve uma duração de 1656 anos. E a responsabilidade era fazer o bem, sacrifício de sangue, Gênesis 4, versículo 1 a 4. O fracasso foi a impiedade. Se você puder acompanhar, não vamos ler todos os textos em função do tempo, mas em Gênesis 4, versículo 8 a 10, acontece ali o primeiro homicídio da humanidade, onde o irmão Caim matou o seu irmão Abel. E nesse primeiro homicídio, Gênesis significa início de tudo. Início, princípio.
Primeiro homicídio, primeiro adultério, primeira bigamia, primeira corrupção, tudo acontece. E diz lá em Gênesis capítulo 4, depois no capítulo 6, versículos 5, 11, que a corrupção aumentava cada vez mais. E qual foi o julgamento de Deus ali dentro dessa dispensação da consciência? Foi o dilúvio. Então nós temos ali a responsabilidade, aí teve ali o fracasso e teve o julgamento. Depois da terceira dispensação, nós podemos perceber ali também que a dispensação do governo humano, que é noética, durou 427 anos, a responsabilidade era espalhar e se multiplicar, porque Deus disse para Noé, depois que saiu da arca, vocês devem multiplicar, encher a terra. E o que eles fizeram? Quiseram ficar num lugar só. Construíram ali a torre de Babel. Babel significa confusão. Eles queriam chegar perto de Deus, mas pelo caminho errado. E ali houve ali a confusão de línguas. Qual foi o julgamento? Confusão de línguas. Vocês perceberam que cada dispensação dada por Deus para o ser humano, e a palavra dispensação é um período de tempo em que o homem é provado com respeito à sua obediência e alguma revelação específica da vontade divina. Então, todas as dispensações têm lá algo dado por Deus para o ser humano. Em todas elas houve ali uma responsabilidade, houve o fracasso, mas houve também o julgamento de Deus. A próxima dispensação, que é a dispensação da promessa, eu coloquei ali, que é em Abraão, durou 430 anos e terminou quando Israel tão facilmente aceitou a lei, lá em Gênesis capítulo 19, versículo 8. A responsabilidade era que eles vivessem em Canaã, mas eles viveram, o fracasso foi viver no Egito, e o julgamento foi o cativeiro no Egito durante 430 anos. Então, cada dispensação teve ali a sua responsabilidade, houve também ali o fracasso e houve o julgamento de Deus. Na próxima dispensação da lei de Moisés, durou 1430 anos, do êxodo do Egito até a crucificação de Cristo. A responsabilidade era observar a lei, o fracasso, o povo quebrou a lei, e o julgamento foi a dispersão mundial de Israel. Todos esses aqui têm os versículos específicos. Se vocês quiserem depois o esboço, eu posso passar para vocês poderem estudar. Mas isso aqui é baseado também em estudos de livros teológicos que eu pesquisei. Mas tudo isso está na Bíblia. Vocês podem perceber que está escrito na Bíblia. Então houve ali a dispersão mundial de Israel. O povo de Israel foi espalhado para o mundo inteiro. Tem mais judeu fora de Israel do que no próprio Israel, da nação de Israel. Então nós sabemos que isso tem acontecido. E aí vem a dispensação da igreja, da graça. E a responsabilidade é manter a doutrina pura. João 1,12 diz, mas a todos quanto receberam deles o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Mas com essa doutrina pura que Deus nos deu, muitas pessoas ali tiveram ali a responsabilidade, mas tiveram o fracasso de tornar essa doutrina impura. Olha comigo o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo 3, 1. Será que estamos vivendo esse tempo? 2 Timóteo, capítulo 3. O 3:1 diz, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. A impiedade tem reinado nesse mundo. Tempos difíceis. Tempos difíceis. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. 2 Timóteo 4, 3. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, querem mestres segundo as próprias cobiças. A palavra de salvação tem sido tirada de muitos púlpitos hoje em dia. Essa dinâmica que fizeram aqui tem sido uma realidade, né? Muitos querem ir para servir a Deus para ganhar dinheiro, ou para fazer adeptos dentro da sua própria doutrina. Mas não é o que Deus diz. Tem que pregar a palavra
pura e simplesmente. Não é com gritaria também que você ouve a palavra de Deus, mas de forma simples, direta e objetiva. E a impiedade gerou no período da graça. Aí nós podemos ver também no período da graça esse julgamento deixado para servir falsas doutrinas. Hoje muitas pessoas estão se apostatando da fé, deixando as igrejas para poder seguir homens. Você já ouviu aquela frase? Eu estar com aquela pessoa porque ela fala palavras agradáveis para mim? Eu me identifico mais com aquele pastor porque ele fala aquilo que eu gosto de ouvir? Temos pessoas assim, que seguem homens. Nós temos que seguir a Deus. A Bíblia diz que não devemos fazer pessoas cativas a nós mesmos. A Bíblia fala que devemos fazer pessoas cativas a quem? Ao nosso Deus. Se o pastor Faustino sair dessa igreja amanhã, vocês vão permanecer firmes, amém? Porque vocês foram cativos a Deus e não ao pastor Faustino. Então temos que tomar esse cuidado, porque quando a pessoa está no ministério e deixa aquele ministério e sai, e a igreja não caminha, foi porque ele não foi um bom líder. Mas quando a igreja caminha, foi porque ele formou líderes, formou pessoas que vão continuar servindo a igreja. Por isso que essa igreja está completando 49 anos esse ano, porque ela foi fundamentada na rocha que é Jesus Cristo. O único que mantém essa igreja de pé é o nosso Senhor Jesus Cristo, com a presença do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Amém? É isso que mantém a igreja. Não é o pastor Faustino, o pastor Marcos, pastor Gentil, pastor Guerri. Não, nós somos apenas instrumentos de Deus, para sermos usados para a honra e glória dele, até que o nosso supremo pastor venha. Temos que tomar esse cuidado. Mas dentro dessa dispensação da graça, eu coloquei no gráfico algo bem interessante, porque ela vai terminar ela terminou com a lei cumprida. E quando foi cumprida a lei? Quando Cristo disse lá nos Evangelhos, está consumado. Quando ele na cruz expirou. Quando ele morreu na cruz. Porque o que fez com que a lei fosse cumprida não foi só o nascimento de Cristo, não foi os milagres que Cristo operou, mas foi na sua morte, onde ele disse, está consumado. Ou seja, a dívida de pecado já está paga, porque eu paguei essa dívida de pecado. Então, diante disso, veio a lei cumprida, e com a lei cumprida, nós vamos ter aqui no período da graça, vamos ter ali o quê? Está marcado lá em preto, subindo? O arrebatamento da igreja. Você espera o arrebatamento da igreja? Amém? Você ficará feliz se Cristo voltar hoje? Não, nós vamos subir feliz. Com Ele na glória. Vamos subir feliz. Então, todos que estão nesse período, nessa dispensação da graça, participará do arrebatamento da igreja. Se você morrer hoje, você fará parte do primeiro grupo, que serão ressuscitados. A Bíblia fala em Tessalonicenses que primeiro Cristo virá nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, e seremos transformados. Esse corpo que temos hoje, essa roupa bonita que você está vestindo, não vai ser colocado no céu. A Bíblia fala que corpo e sangue não vai habitar o reino de Deus, nós teremos corpos glorificados. E alguém pergunta para Paulo, mas como serão os corpos celestes? Aí ele responde em 1 Coríntios capítulo 15, olha, a semente não tem que morrer para que venha o fruto? Então nós somos como sementes, seremos plantados na terra. E um dia nós seremos ressuscitados com corpos glorificados. A semente é mais bonita que o fruto? Não. O fruto é muito mais bonito. Então nós teremos corpos, lá em 1 Coríntios capítulo 15, você pode ler sobre isso. Como serão? Ali em 1 Coríntios 15, não vamos ler todo o texto em função do nosso tempo. Mas 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35, vem uma pergunta, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? 1 Coríntios 15, 35. Aí ele fala, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer? Temos que morrer para ressuscitar. Mas quando é no arrebatamento, nós seremos transformados. É muito melhor sermos no arrebatamento, né? Do que passar pela dor da morte. A Bíblia é vitória porque Cristo venceu a morte, amém?
Cristo venceu a morte para nos dar a vitória. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Cristo, ressuscitará também aqueles que estão em Cristo hoje. Então o texto fala totalmente, depois falando que há corpo terrestre e corpo celeste. Se você acha bonito hoje, ou bonita, o seu corpo vai ser muito mais bonito lá na glória, onde não haverá ruga, né? Amém. Teremos cabelo, olha, teremos cabelo. Amém. Seremos transformados em glória. Amém. É um corpo totalmente diferente desse, não podemos nem imaginar. É perfeito. Será perfeito, diz a Bíblia. Então, dentro dessa dispensação, haverá ali um período em que a igreja será arrebatada, com ele na glória também. O evangelho do reino será pregado, diz Apocalipse, pelos 144.000, aqueles escolhidos de Deus, que não são contaminados com mulher, e tem outros detalhes que é colocado em Apocalipse. Eles vão pregar o evangelho do reino em todo o mundo durante esses 1000 anos. Mas existe também dentro desse milênio uma responsabilidade, existe ali um fracasso e um julgamento. E qual é a responsabilidade? Diz ali, obedecer e adorar a Jesus. Existirá lá em Apocalipse uma rebelião final, e nessa rebelião final haverá ali, Satanás será liberto, diz Apocalipse, ele vai enganar muitas nações, ele está preso hoje, será preso por 1000 anos, quando nós viermos ser arrebatado, depois da grande tribulação será preso por 1000 anos, e depois ele voltará, novamente será liberto para confundir, vai ser feita uma peneirada, eu diria para vocês, para saber se de fato aquelas pessoas que estão ali naqueles 1000 anos são de fato de Cristo ou não. E haverá a grande guerra, a grande batalha do Armagedon. Capítulo 20, versículo 11. Nós temos ali diz o versículo 11, e vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se achavam escritos nos livros. Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer nessa terra vai estar escrito no livro. Mas esse momento aqui está falando da segunda ressurreição, porque diz ali o versículo 13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então, quando Cristo vier ali, antes da grande tribulação, todos os que estão em Cristo, que morreram, serão ressuscitados. Todos que estiverem vivos serão arrebatados. Depois haverá uma segunda ressurreição, diz o texto aqui, que é de todos, de todo mundo, do mundo todo. E ali serão julgados. E diz o texto ali, deu o mar os mortos que nele estavam, aqueles que rejeitaram a palavra que você pregou. A palavra que você levou, aqueles que rejeitaram serão ressuscitados também. Mas de que forma, diz o texto, serão ressuscitados? Aí diz que o mar entregou seus mortos, que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Aí, a última figurinha que eu coloquei aqui, o lago de fogo. E olha só o que diz o versículo 15 de Apocalipse 20. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Pergunta que eu faço, o seu nome está escrito no livro da vida? Amém. Então você participará da glória da eternidade com Cristo. Isso que a Bíblia fala, é o que a Bíblia afirma. Porque diz ali, um pouco antes, nós fazemos parte da primeira ressurreição. E sobre nós não tem poder a segunda morte. Então, quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, em João capítulo 3, nesse ser de novo, então nós temos uma oportunidade em vida de ter um novo nascimento. Tivemos o nascimento físico, dentro do nosso lar, com a nossa família, mas temos a oportunidade de ter o segundo nascimento, que é o nascimento espiritual. A todos os homens está ordenado morrer uma vez só.
Depois disso vem o juízo, diz a Bíblia. Então, se você nasce uma vez, 20, versículo 14, segunda morte. Pense nessas palavras. Se você está aqui hoje e ainda não tomou a decisão para a salvação, não foi alcançado, Deus está batendo a porta do seu coração, para que você possa tomar a decisão de nascer de novo, de ter a vida eterna, de ter essa garantia de salvação. Porque quem nasce uma vez só morre duas vezes. Quem nasce duas vezes, morte, vida, nascimento físico e nascimento espiritual, só tem uma morte. Porque a Bíblia fala que sobre eles não terá poder a segunda morte. Amém, irmãos? Agora, voltando para o nosso assunto da dispensação da graça, a terceira palavrinha que Paulo fala lá em Gálatas, em Efésios, capítulo 3, versículo 1 e 2, ele falou primeiro de gentil, depois falou da dispensação, depois falou da graça. E eu posso colocar aqui a próxima imagem, 1 Pedro 4, 7. Vamos ler juntos? Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios ao bem das vossas orações. Vocês acreditam que está próximo o fim? Quando vai ser o fim? Dá para marcar a data? Não sabemos, mas ele está próximo. Os sinais estão apontando para o fim. Os sinais já se cumpriram. Cristo está às portas, esperando apenas o Pai falar: vai lá, filho, busque aqueles pelos quais você morreu. Cristo está ali esperando Deus dar o sinal. Nem o Filho, diz a Bíblia, nem Jesus Cristo sabe o dia e a hora, mas já está às portas. Mas o fim de todas as coisas, diz 1 Pedro capítulo 4, versículo 7, está próximo. Então, o final desse tempo está muito perto. Muito perto. Pessoas que nós vimos antes, caminhando com você, dizendo que estava contigo, dali a pouco se apostatou da fé, levantou o calcanhar contra você. Muitos servos do Senhor, pessoas, pastores, pregando a palavra, anunciando a palavra, caem em pecado. Muitas pessoas pregam o evangelho, expulsam demônios, mas quando chegar lá diante de Cristo, diz lá em Mateus capítulo 7, muitos que dizem Senhor, Senhor, não entrarão no reino dos céus, diz a Bíblia. Jesus Cristo fala. Mas eles vão falar: mas em teu nome eu curei, expulsei demônio, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós temos que viver, nesse período da graça, uma santidade alcançada pela graça. Então, voltando dentro desse momento que estamos próximos do fim, quando será o fim? 1 de Pedro, capítulo 3. Ou melhor, vamos para a 2 de Pedro. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, versículo 8, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Amém? Alguém fala que nós estamos vivendo o terceiro dia. Estamos aí caminhando, passando de 2000, vivemos 2 dias, agora estamos no terceiro dia. Cristo pode voltar em 2999. Até lá a gente já não estará aqui, né? Então, como diz aqui, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, longânimo, paciencioso, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. Busque a Ele enquanto se pode achar. Esse é o desejo de Deus. Virá, entretanto, diz o versículo 10, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então, tudo que nós fizermos dessa terra serão atingidas por esse momento da vinda do Senhor.
Visto que todas essas coisas hão de ser assim, desfeitas, deveis ser tais como que vivem em santo procedimento e piedade. Essa é a exortação de Deus, o ensinamento de Deus para todos nós. Vivamos em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Amém, irmãos? Então, nós sabemos que nós podemos agir de duas formas: esperar e apressar. Pacientemente esperar e apressar a vinda do Senhor. Como você pode apressar a vinda do Senhor? A vinda dele? Pregando por maior número de pessoas que estão à sua volta. É a forma mais sadia, mais santa de você apressar a vinda do Senhor. A outra forma, que não é muito legal, é você se apostatar da fé. Que nos últimos dias muitos se apostatarão da fé. Está na Bíblia, não está, Cleverton? Não é melhor a gente apressar e pregar a palavra para as pessoas que estão à nossa volta? Viver uma vida, como diz ali, em santo procedimento e piedade? É o que Deus nos recomenda. Então nós temos isso que Isaías 55 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Parece uma ironia você buscar e achar o Senhor por meio de alguém que perdeu a vida. Jesus Cristo perdeu a vida. E nós temos que buscar o Senhor através dele, que perdeu a vida. Mas por que ele perdeu a vida? Por que ele deu a vida? Para nos salvar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus deu o seu único Filho. Deus se entregou voluntariamente para a morte. Deu a sua vida. Mas a história da graça não termina com a morte de Cristo. Ela é concluída com a sua ressurreição. Então nós temos esse privilégio, irmãos. O que temos que entender também é que através do sacrifício de Cristo na cruz, ao dizer, lá em João capítulo 19, versículo 30, ao dizer, está consumado, ele nos reconciliou com Deus e nos livrou da condenação do pecado. Ele não falou está consumado, ou seja, eu vou morrer nesse momento. Não, está consumado, ou seja, dívida paga. Eu vim para cumprir e eu cumpri até o final. Ele pagou a nossa dívida com o seu sangue vertido na cruz. Morreu literalmente. Foi sepultado, teve 3 dias. Até na hora que ele estava ali em agonia, no momento final em que eles pensavam que precisaria quebrar as pernas dele para que ele pudesse morrer, foi um soldado enfiou uma lança no corpo dele e viu que saiu água e sangue. Percebeu que de fato ele já estava morto. Literalmente morto. Foi sepultado e ficou 3 dias naquele túmulo. E no 3º dia ele ressuscitou. O túmulo de todos os profetas, de todos os homens do passado que morreram, dos líderes, estão lá. Os seus ossos já viraram pó, muitos deles, mas o túmulo de Cristo está vazio. Isso é o que nós cremos. Então hoje nós somos livres da condenação do pecado. Romanos 8:1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há nenhuma condenação mais para nós. A diferença de nós, salvos, para as pessoas que não são salvas, não é porque nós não pecamos, porque nós temos a marca do sangue de Cristo em nossas vidas. Não é o bonzinho que vai para o céu, é o redimido que vai para o céu. Não pense assim. Então você tem a marca do sangue porque Cristo morreu por você, pelo seu pecado passado, pelo seu pecado presente e pelo seu pecado futuro. Mas crente peca? Não deveria, mas pecamos. E João vai dizer, se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Mas se você pecar, nós temos diante de Deus, lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos o que diante de Deus? Um advogado. Esse não perde nenhuma causa. Jamais ele vai perder essa causa, porque ele vai chegar para o pai, pai, eu morri por aquele lá. Ele está se desviando, mas eu morri por ele.
Porque Deus sabe o nosso coração, sabe se a nossa decisão foi verdadeira ou não. Tem muito joio no meio do trigo, mas só Deus que vai saber naquele dia onde vai ser levado, vai ser peneirado. E quem vai fazer isso são os anjos que vão levar, vão tirar o joio do meio do trigo. Então, isso tudo que eu estou falando está na Bíblia. Então, nós temos que entender que nós somos livres da condenação do pecado. Somos livres da morte eterna. Somos livres porque conhecemos a verdade. João 8:32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus Cristo é a verdade. Se tem uma verdade nesse mundo, não é a verdade do pastor, do líder, é a verdade de Cristo. Só existe uma verdade, é Cristo, a pessoa da verdade de Cristo. E a Bíblia fala que Ele é o Verbo, a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E uma frase, eu até falei aqui, uma frase sem o Verbo não faz sentido. Uma vida sem o Verbo, que é Cristo, também não faz sentido. Temos que ter o Cristo, o Verbo de Deus na nossa vida. Então nós somos livres da condenação do pecado, livres da morte eterna, livres porque conhecemos a verdade, e antes estávamos separados de todas as promessas de Deus, mas a dispensação da graça, nessa dispensação da graça nós somos alcançados. Fomos por Cristo reconciliados. Gálatas capítulo 3, abre comigo lá em Gálatas 3, estamos indo para o final. Gálatas 3, versículo 28 e 29. A minha versão diz assim: dessarte, ou seja, deste modo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Amém? Temos a promessa porque somos de Cristo. E não tem mais separação. O gentio já faz parte da comunidade dos escolhidos de Deus. Quando Pedro foi chamado para pregar na casa de Cornélio, ele teve uma resistência muito grande. Ele não queria pregar para o gentio. E Deus falou para ele em visão: vai lá e fale. E um pouco antes de ir, ele viu lá um lençol descendo do céu com animais imundos e colocado diante dele. Ele falou: mas Deus, eu nunca coloquei coisa impura nos meus lábios, na minha boca. Aí Deus falou: não considere impuro aquilo que eu já santifiquei. Ele estava falando de quem? Era de bichos? Falando de pessoas. Aí depois ele foi para Cornélio, que entendeu que aquela visão que ele teve de Deus foi para poder falar para Cornélio, que era uma pessoa, um gentil, mas que fazia a vontade de Deus, a promessa de Deus. Somos livres e somos também descendentes de Abraão segundo a promessa. E indo para o final, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, diz ali: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós podemos ver hoje um povo eleito. Amém? Você é um povo eleito? Então nós temos que assumir o nosso lugar de povo eleito. Povo eleito é aquele povo escolhido por Deus. Porque nós podemos ver o Rei da Glória vindo com o seu poder. Ele já veio com o seu poder através do Espírito Santo habitando em nós. E o texto continua falando: vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Então nós somos a nação de Deus. Israel teve a sua promessa na lei, Abraão foi justificado pela fé, nós hoje somos justificados pela graça de Cristo. Pela graça somos salvos. Então, o desejo de Deus é que nós possamos desfrutar das bênçãos dessa dispensação da graça. Não só desfrutar, mas, digo para vocês, anunciar essa dispensação. E se nós dizemos hoje que amamos o nosso Filho,
a nossa filha, o nosso cônjuge, os nossos amigos, os nossos parentes, devemos pregar para essas pessoas essa graça. Porque se você já foi alcançado pela graça, por essa dispensação, anuncie essa graça, viva nessa graça. Fale para o máximo de pessoas possíveis que você as ama e que gostaria de ser, se Cristo voltar para arrebatar, subirem juntos para estar com Ele no céu. Porque lá no céu não haverá a família maior que nós cremos que existe, segundo a Bíblia, não é a família da carne. Porque se você, como pai, não se converter, e o seu filho se converter, lá no céu vocês não vai ter mais, não vão ter mais aquela intimidade de família. Nós temos que, como diz um ditado popular, filho de peixe, peixinho é. Filho de crente, cretinho não é. Nós temos que tomar a nossa decisão para a salvação, enquanto estivermos vivos. Então o pai se converte, o filho se converte, o esposo se converte, a esposa se converte, todos vão subir juntos para estar com Cristo na glória. Se não há essa conversão, haverá uma divisão dessas famílias. E Cristo veio lançar a espada, conforme ele diz também no meio das famílias. Muitos estão divididos porque não aceitam esse evangelho da graça.